Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre digestão. Só que agora a gente vai detalhar um pouquinho como essa digestão acontece dentro do nosso organismo. Tá legal? Então, a gente começa assim, né? O que é digestão? Digestão é um processo que acontece ao longo do sistema digestório e nesse processo as moléculas grandes precisam ser quebradas em pequenas. Por que tem que ser quebradas em pequenas? Porque as células só conseguem aproveitar as moléculas pequenas, não conseguem aproveitar as moléculas grandes. Então, o processo da digestão vai possibilitar essa quebra. Antes de falar da digestão em si, vamos só apresentar o sistema digestório. Então, a gente fala assim, os órgãos principais do sistema digestório: boca, esôfago, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Só que, além desses órgãos principais, a gente observa outras coisinhas. O intestino delgado, por exemplo, ele é subdividido em partes. O intestino grosso é subdividido em partes. E, além disso, ainda existem os chamados órgãos anexos. Órgãos anexos são aqueles que não fazem parte diretamente do sistema, mas ajudam o processo da digestão. Então, a gente vê lá na boca, tem as glândulas salivares, como órgãos anexos. Lá no estômago, tem as glândulas gástricas, como órgãos anexos. No intestino delgado, a gente tem o fígado, tem a vesícula biliar, tem o pâncreas. Além de glândulas entéricas, que estão dentro, né, estão na própria parede do intestino, mas que também são considerados órgãos anexos. Então, esses órgãos anexos, eles vão ajudar o processo da digestão. A gente começa pela boca. O que acontece na boca? Mastigação e insalivação. A mastigação, ela quebra mecanicamente os alimentos. Como assim? Pega um pedaço de carne e corta esse pedaço de carne em pedaços de carne menores. Então, teve digestão ali, quebra de molécula? Não teve quebra de molécula. Só quebra de pedaços maiores em pedaços menores. A saliva, por sua vez, ela participa do processo químico, do fenômeno químico da digestão. Na saliva, a gente observa a presença de uma enzima, que é a pitialina, que vai quebrar molécula de amido, que é a molécula grande, em moléculas de maltose, são moléculas menores. Para que as enzimas digestivas atuem, a gente precisa de algumas condições. Por exemplo, tem que ter água. Então, todo suco digestivo tem água. E, além disso, a gente ainda observa outras condições especiais, como, por exemplo, cada enzima ela só atua em temperaturas ideais. No caso das nossas, todas elas, da boca, do estômago, do intestino, atuam em temperatura em torno dos 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. E no caso da boca, as enzimas, especialmente a pitialina, que a gente vai falar só dela, atuam em pH 7. Poxa, mas o que é esse negócio de pH 7? O pH é uma escala de medidas. Vocês já aprenderam sobre escala de medidas. Na matemática, por exemplo, fala-se em escala de medidas. No caso do pH, essa escala é uma escala que vai de 0 a 14. Então é limitada, né? De 0 a 14. Quando a gente tem alguma substância que tem pH 7, a gente diz que esse pH é neutro. Quando alguma substância tem pH menor que 7, a gente diz que é ácido, maior que 7 é básico. No caso, então, da enzima pitialina, ela atua em pH neutro, 7. A gente pode até dizer em torno de 7, 6,9, 7,1. A enzima também trabalha, mas o melhor para ela é o 7, que é o chamado pH neutro. Então, aqui um esquema da boca, não precisa se preocupar em decorar esses nomes todos, claro que não, mas só para apresentar a complexidade anatômica da boca. Então, tem lá os ossos que formam o maxilar superior e inferior, os dentes todos, as glândulas e várias outras partes que formam
esse órgão importante, complexo, que é a boca. Aí aqui a gente tem um esqueminha mostrando a quebra. O amido, essa molécula grandona, essa fita grandona, formada de várias unidades verdinhas. Essa molécula amido, por ação da amilase salivar, que é a mesma coisa que pitialina, é quebrada em partículas menores, formada só por 2 unidadezinhas, que a gente chama de maltose. Então, quando eu tenho 2 verdinhas ligadas, eu chamo isso de uma maltose. Quando eu tenho várias maltoses ligadas, eu tenho o amido. Então, aqui, só para representar, né, a mesma ideia, só colocando o outro termo, a pitialina quebrando o amido em maltoses, que são moléculas menores. Depois que a gente acaba de mastigar o alimento, a gente não tem mais os tipos de alimentos separados, né? Arroz, feijão, carne, batata. A gente tem uma massa chamada bolo alimentar. E essa massa, bolo alimentar, vai ser engolida. Então, engolir é fazer deglutição. Então, a deglutição vai ser só essa passagem, o alimento saindo da boca, passa pela faringe, é deglutição, para poder chegar ao próximo órgão, que é o esôfago. Durante esse processo, também não tem quebra de moléculas. Então, também é um fenômeno mecânico da digestão. Aí, esse esquema mostrando onde fica a faringe, né, para você se localizar. Então, fica lá no final da boca, uma abertura, uma passagem, onde a gente percebe a deglutição. A deglutição vai ser a passagem do alimento por essa abertura lá do final da boca, chamada faringe. E aí o alimento chega ao esôfago, né? O bolo alimentar chega ao esôfago. O que é o esôfago? É um tubo. Um tubo bem longo, que vai desde a faringe até o estômago. E no esôfago, a gente observa o movimento. O esôfago se mexe. Ele vai se mexendo para poder empurrar o alimento. Esse bolo alimentar, esse alimento, vai sendo empurrado ao longo do esôfago em direção ao estômago. Esses movimentos a gente não controla. A gente chama de movimentos involuntários. A gente não pensa, eu quero que o esôfago agora contraia para empurrar um pouquinho o alimento em direção ao estômago. Eu quero que ele relaxe. Esses a gente não consegue controlar. Como a gente não consegue controlar, a gente chama de movimentos involuntários. Aqui, um desenho para mostrar esquematicamente como é o esôfago, esse tubo longo que vai da faringe ao estômago. E aqui, como acontecem os movimentos. Então, o esôfago contrai, aí fecha aqui. Tá? Não fecha totalmente, mas contrai aqui. No que ele fechou aqui, o bolo alimentar é empurrado para cá. Agora aqui embaixo contrai. Aí empurra o bolo alimentar mais para baixo um pouquinho, aí aqui relaxa. Aí daqui a pouco, ó, tá aqui o bolo alimentar. Contrai aqui, empurrou, relaxa. Isso vai acontecendo ao longo de todo o esôfago, até que esse bolo alimentar chegue ao estômago. Esse esqueminha é para mostrar o estômago. Né? Antes do estômago tem o esôfago, depois do estômago tem o intestino delgado. Esse estômago está cortado, né? O desenho é como se tivesse cortado o estômago, né? Fez um corte no meio para mostrar o estômago por dentro. Então, só para a gente visualizar, né? Esse órgão em forma de saco, que é o nosso estômago. A digestão no estômago, por sua vez, também é química. Quer dizer, também tem quebra de moléculas grandes em moléculas menores. E essa quebra vai ser por ação do suco gástrico, onde tem a enzima pepsina. Na boca, vamos voltar para a boca. Qual é o suco digestivo na boca? Saliva. Qual é a enzima? Pitialina. Lá no estômago, qual é o suco digestivo? Suco gástrico. Qual é a enzima? Pepsina. Lá na boca, o amido é digerido em maltoses. Aqui no estômago, a proteína é digerida em peptídeos. Lá na boca, o pH é 7, neutro. Aqui no estômago, o pH é ácido, em torno de 2. Então, a gente observa sempre isso, né? Cada tipo de enzima vai ter o seu pH ideal para poder trabalhar. O esquema também mostrando proteínas, né, moléculas grandonas, aqui do nosso lado esquerdo, sendo quebradas por ação de uma enzima em partículas menores, que são os peptídeos. Então, a gente tem
Cada bolinha dessa é uma unidade. A proteína tem muitas unidades, os peptídeos têm menos unidades. Então ali falou 2, 3 ou 4, mas pode ter mais. O peptídeo pode ter 5 unidades, por exemplo. Então pega a proteína, quebra em pedaços menores, que são os peptídeos. Depois que acaba a digestão no intestino delgado, no estômago, o material passa para o intestino delgado. Como é que se chama esse material? Volta para a boca. Quando a gente acaba de mastigar e a saliva acaba de se misturar, tem o bolo alimentar. Depois que acaba a digestão no estômago, a gente tem um material chamado quimo. E o quimo passa do estômago para o intestino delgado. Aí o intestino delgado, que a gente pode dividir anatomicamente em duodeno, que é a primeira parte, primeira porção, e jejum ilho, que é a segunda porção do intestino delgado. No intestino delgado, a gente vai ver uma coisa diferente. Na boca teve um suco digestivo, que é a saliva. No estômago tem um suco digestivo, que é o suco gástrico. No intestino delgado, não. Tem 3 sucos digestivos: biliar, pancreático e entérico. Então a gente já consegue perceber o seguinte: a digestão no intestino delgado ela é mais complexa. E eu posso até dizer que é mais importante do que na boca e no estômago. Por quê? Nem todas as moléculas de amido são digeridas na boca. Nem todas as moléculas de proteína são digeridas no estômago. Aquilo que não foi digerido nem na boca nem no estômago vai ser digerido no intestino delgado. Então a gente diz que ele é o mais importante por causa disso, por causa de todas as digestões que ele consegue fazer. O suco biliar, que é o primeiro suco digestivo a atuar no intestino delgado, apesar de ser um suco digestivo, ele não tem enzimas. Não tem aquelas substâncias que quebram moléculas grandes em menores. Porém, esse suco biliar é fundamental porque ele pega os lipídios e prepara os lipídios para que eles possam depois ser digeridos pela enzima lipase. Então, esse suco biliar, ele quebra gotas grandes de lipídios, né? Gotas grandes de gordura em gotas menores. Além disso, deixa essas gotinhas preparadas para que depois a enzima, chamada lipase, possa quebrar os lipídios. O suco biliar é produzido no fígado, o fígado joga para a vesícula biliar e, quando a gente precisa, a vesícula biliar joga para dentro do intestino delgado. Aqui mostrando o fígado, abaixo do fígado a vesícula biliar se ligando ao intestino delgado, ali o estômago e, guarda importante também, o pâncreas ali do lado, que é um outro órgão anexo também fundamental. O pâncreas, que a gente viu por causa do suco pancreático. O suco pancreático ele já tem várias enzimas. Aí a gente observa ali, por exemplo, a amilase pancreática, digere amido e maltoses. Faz o mesmo papel da pitialina? Isso. A tripsina, digere proteínas e peptídeos. Então faz o mesmo papel da pepsina? Isso. E uma que é novidade, que é a lipase, que digere lipídios em ácidos graxos e glicerol. Na boca, lembra? A pitialina age em pH 7, no estômago a pepsina age em pH 2, e as enzimas todas do intestino delgado vão agir em pH 9. Tá? Então, na boca, neutro, no estômago, ácido, e aqui no intestino delgado, básico. Ali o pâncreas, por trás, na frente o intestino delgado, e mostrando a ligação, tá? Do pâncreas, jogando para o interior do intestino delgado o suco pancreático, que tem as enzimas que vão fazer aquelas digestões. O amido sendo quebrado em maltoses, as proteínas sendo quebradas em peptídeos, os lipídios sendo quebrados em ácidos graxos ou ácidos gordos e glicerol. O suco entérico, que é o terceiro suco digestivo do intestino, ele tem outras enzimas, outros tipos de enzimas. Tem ali a maltase, a sacarase, a lactase e lá no final a peptidase. Então são
enzimas que vão quebrar outros tipos de moléculas. Por exemplo, a gente viu que a amida é quebrada em maltoses, né? Agora, a maltose, ela também tem que ser quebrada, para que surjam as unidades. As unidades são glicoses. Então, a gente pega uma maltose, quebra em 2 unidades. Cada uma dessas unidades é uma glicose. Aí depois vem a sacarase, que digera sacarose, que é um outro tipo de açúcar, em uma glicose e uma frutose. Então, tem diferença, tá? No caso da sacarose, é uma glicose mais uma frutose. E a lactase, onde tem uma glicose e uma galactose. Quebra, separa uma glicose de uma galactose. Enquanto que a peptidase vai quebrar os peptídeos nas unidades que a gente chama de aminoácidos. Essas enzimas também atuam em pH 9. Aqui um esqueminha mostrando a quebra, tá? A maltase quebra a maltose em 2 glicoses. A sacarase quebra a sacarose em uma glicose e uma frutose. A lactase quebra a lactose em uma glicose e uma galactose. Então, são quebras que a gente observa acontecendo. A peptidase quebra os peptídeos em aminoácidos. Então, cada bolinha dessa é um aminoácido, estavam ligadas anteriormente, depois acontece, então, esse processo, essa quebra. Depois que a gente tem todas as unidades, as glicoses, a frutose, né, as frutoses, as galactoses, os ácidos graxos, glicerol e os aminoácidos. Depois que a gente tem todas essas unidades, a gente vai observar outro processo. Essas unidades estão no intestino delgado. Só que elas têm que sair do intestino delgado. Elas saem do intestino delgado e vão para o sangue. E o sangue vai levar todas essas unidades para as células, para que as células possam aproveitar de várias formas diferentes. Então, a gente chama isso de absorção. Tá? É a absorção dos alimentos, a parede do intestino delgado absorve, joga para o sangue e o sangue distribui para todas as células do corpo. Mas nem tudo aquilo que a gente mastigou e engoliu chega àquelas unidades que a gente viu. Aquilo que não é unidade que a gente vai aproveitar, continua. São os chamados restos alimentares. Esses restos alimentares passam, então, para o intestino grosso. Esse material que sai do intestino delgado e vai para o intestino grosso também tem um nome. A gente chama de quilo. Na boca, o que sai da boca é o bolo alimentar, o que sai do estômago é o quimo, o que sai do intestino delgado é o quilo e vai para o intestino grosso. No intestino grosso, a gente vai observar o seguinte. Para que as enzimas trabalhem, lá atrás eu falei, precisa de água. Todos os sucos digestivos têm água. Só que essa água não pode ir embora. Se essa água for embora, a gente desidrata. Então, lá no intestino grosso, essa água volta para a gente. Então, o que a gente pode dizer? O corpo empresta água para o sistema digestório, para que possa trabalhar, só que no final, o sistema digestório devolve água para o corpo. Então, a água volta para a gente. E se a água não voltar? Aí a gente corre o risco de desidratar. Por isso que é importante a gente observar o bom funcionamento também do intestino grosso. Depois, esses restos alimentares eles sofrem um processo chamado fermentação, e aí esse bolo todo é unido, né, é compactado, e então formam-se as fezes. Aqui um esqueminha do intestino grosso, só para a gente, né, ficar mais ligado no que acontece, tá? Então, vem o intestino delgado, se liga na primeira parte do intestino grosso, aí o alimento, esse material, restos alimentares, sobem pelo cólon ascendente, passam pelo cólon transverso, descem pelo cólon descendente. Ao longo desse trajeto, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, vai acontecendo a formação e o acúmulo das fezes. Acabou, então, o processo de digestão. Tá, gente?
Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se não entenderem, mandem as dúvidas para mim. E a gente vai preparar aí uma próxima aulinha para vocês, tentando sempre melhorar. Então é importante que vocês falem para a gente se está tudo legal. E qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês têm, além do sistema, do próprio mural, ali no comentários. Se você também quiser, você pode fazer alguma pergunta ou mandar alguma foto, né, as fotos do exercício que eu peço que vocês mandem, pelo Instagram ou pelo e-mail. Então pode ser pelos comentários, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail. Aí vocês mandam para mim. Tá legal? Espero que a gente volte a se encontrar logo. Acho que todos estamos sentindo falta do ambiente escolar, até porque essa ligação, vocês se encontrando, a gente se encontrando, é importante isso, né? Essa conexão é uma coisa importante. Enquanto isso não acontece, mantenham-se tranquilos, mantenham-se calmos, precisa continuar estudando, né? Porque o ritmo não pode deixar de existir. Ah, legal, gente. Então, um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Até um dia aí a gente se encontra mais uma vez presencialmente. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.